Então, pessoal, a gente já começou o nosso treinamento no curso de QGIS nível básico. Estamos dando ênfase ao cadastro ambiental rural, tá? E então, hoje a gente vai falar sobre o uso do solo para elaboração do CAR. Então, a gente já entrou nessa parte, já fez as definições do que é CAR, tá? Lembrando qual é a necessidade do SIG, tá? Porque ele foi feito uma legislação obrigatória, porém deu a intenção de que profissionais que não são da área ambiental pudessem elaborar um CAR. E aí que veio essas interpretações equivocadas de CAR. Tá? Então, a gente já tem a definição do CAR, tá? Que ele é um registro eletrônico, ele é autodeclaratório, tá? Então, ele tem a finalidade da integração das informações ambientais, tá? E principal foco é as áreas de preservação permanente, a área de reserva legal, a parte dos remanescentes florestais, tá? E esse combate, então, ao desmatamento através do monitoramento. Também já falamos, né, que o Código Ambiental, na verdade, ele é Código Ambiental de 2012, ele foi um benefício para os agricultores familiares, e a gente vai ver um dos motivos. Então, o que que o curso quer? Ah, vetorizar o quê? Então, a gente tem que entender o processo, entender a legislação, tá? Que são essas informações. Essas informações vão nos dizer o que que eu posso, o que que eu devo e o que que não é permitido, tá? Então, a gente, quando trabalha CAR, tá? Nenhum SIG, principalmente, a gente precisa entender dessas opções. Aqui eu vou montar um checklist com vocês do que a gente vai trabalhar. A primeira parte é a cobertura do solo, tá? Ou uso do solo. A segunda parte é relativa às áreas de preservação permanente, e relativo principalmente à hidrografia. Depois, a gente trabalha a reserva legal em relação aos biomas, a fitofisionomia, que a gente chama, e por último, se houver áreas de servidão administrativa. Então, aqui vamos começar pelo uso do solo, tá? O que que a gente vai aprender? A gente quer aprender a identificar os elementos obrigatórios, tá? E aqui o fundamento da fotointerpretação é muito importante, tá? Então, a fotointerpretação, ela tem um conceito básico que a gente identifica numa fotografia, originalmente em fotografia, atualmente em imagens, né, orbitais, ou suborbitais ou de drone, então o que que a gente precisa aprender a identificar? Forma, cor, sombras, né? Textura. Então, alguns elementos são básicos que a gente aplica. E durante as aulas eu vou sempre retomar esses elementos. Então, quando se começa a trabalhar com o CAR, tá? A gente tem que estar ciente que a gente vai precisar usar base de dados externas, ou seja, eu vou precisar de informações externas para fazer essa vetorização, tá? Quais são os elementos obrigatórios, tá? É a documentação, ou seja, o registro do imóvel, a matrícula do imóvel que a gente chama, tá? Porque a lei do CAR, ela prevê, então, que o proprietário ou arrendatário do imóvel possua nessa mesma matrícula um registro diferente. Então, eu posso ter o proprietário com o CAR e o arrendatário com o CAR, sendo que os dois utilizaram a mesma informação, esse registro do imóvel, tá? Então, que é importante começar a CAR, tá? É conversar com o proprietário ou arrendatário. E aqui é que começam os nossos problemas. Na agricultura, principalmente familiar, a tendência dessas pessoas
é de esconder informação para não pagar imposto. Porém, o CAR não define pagamento de impostos, mas, infelizmente, essa fake news, vamos dizer assim, realmente ela deu esse medo ao proprietário, tá? De não informar todas as informações obrigatórias. E aí que vem os primeiros problemas de CAR, tá? Então, quando a gente quer ver, tá? Se essa propriedade, a princípio, 2016 foi um ano, um marco no CAR, porque a maioria das propriedades rurais no país todo foram obrigadas a ter o recibo. E esse recibo foi feito às pressas, tá? Então, aqui que a gente entra no que a gente chama de retificação, tá? Então, a primeira base que a gente tem que verificar quando a gente vai trabalhar um CAR é a própria base do CAR, tá? Então, a gente tem aqui o link da base nacional, tá? Que vai estar disponível para vocês, e aí a gente tem que ir atrás dessa informação. Aqui eu falo muito do registro, né? Então, assim, gente, aqui é um exemplo, então, de uma matrícula. Para quem nunca viu uma matrícula, esse é o registro desse imóvel, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o exemplo ideal, o maravilhoso, como eu digo, tá? Por quê? Porque esse exemplo contém informações georreferenciadas. Essa propriedade se encontra já dentro da legislação, oficialmente, com o sistema de registro, né, de imóveis rurais, dentro do SIGEF. Então, essa matrícula já possui o que me interessa, esses limites e um memorial que a gente chama tabular, onde tem uma informação que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui tem os dados da propriedade, o registro dela no INCRA, tá? Todas as propriedades rurais precisam ser registradas no INCRA, então a gente tem aquela ideia que INCRA é só para reforma agrária. Não, gente, ali é que vai ser feito, então, o registro do imóvel, tá? Ah, tem aqui o tamanho real dessa propriedade. Então, um dos primeiros problemas no CAR, e que até hoje, né, cada estado tem essa questão que cada estado deveria ser o órgão fiscalizador e verificar a veracidade dessa informação, né? E aí que começou que todos os estados, são poucos os estados que estão fazendo essa verificação, tá? É o tamanho da propriedade, tá? Então, aqui é uma planta ideal, é um registro de imóvel ideal. O que que a gente se encontra na realidade é que a maioria dos proprietários não fazem o georreferenciamento ou se fazem, não registram no cartório, porque se chama, né? A gente tem a primeira matrícula, o primeiro registro do imóvel, tá? E vamos dizer assim, um registro dos anos 60, dos anos 70, tá? Uma descrição muito sucinta, e aí essa parte aqui de colocar essa tabela aqui com os dados, né? ah, Começou então com a lei do georreferenciamento, tá? Então a gente tem que aprender, quando falar com o proprietário, a gente tem que conversar com ele e perguntar: o senhor tem uma planta da sua propriedade? Tá? O senhor tem o recibo do CAR de 2016? O senhor tem o SIGEF, se foi feito no SIGEF? Então, essas perguntas, com muita calma, tá? Para conseguir a informação. Então, voltando aqui, como eu disse, a primeira opção que a gente faz quando o proprietário diz, ó, já tenho o recibo antigo do CAR, tá? Então, a gente entra na base do SICAR, entra na base de downloads e faz, tá, o download. O SICAR, ele trabalha com um sistema um pouquinho complicado, no sentido que ele traz muita informação. Eu quero só de uma propriedade. Se entrar no CAR de cada estado, tá? Na plataforma do CAR de cada estado, talvez eles lhe deem essa informação. Pelo SICAR, a gente tem por estado, a gente escolhe o estado e depois escolhe o quê? O município. Nós vamos usar um município base. Aqui também, estou mostrando para vocês o link, tá?
o CIGEF. Então, o CIGEF é a página do INCRA, aonde eu tenho acesso, tá, a todos os imóveis particulares e públicos que estão adequados à lei do georreferenciamento de imóveis rurais. Tá? A página mudou um pouquinho o acesso. Tá? Se eu tenho por exemplo, ali naquela minha matrícula, eu tinha um dado importante. Eu tinha lá o CPF do proprietário e o número do registro no INCRA. Com esses dados, eu consigo vir aqui nessa página, tá? Nessa parte aqui, tá? Só que como agora ela está com acesso Gov, eu preciso ter a conta no SouGov para poder acessar, tá? Então, o cadastro agora é verificado pelo SouGov. A consulta a esses dados é pública, também é outra equívoco aí o pessoal achar que depois que faz o GEL, ninguém fica sabendo. Exatamente ao contrário, eu preciso dessa informação para verificar se não há sobreposição de imóvel. Tá? Esse link aqui do acervo, tá? É a próxima página. Eu consigo, pelo site do INCRA, né, baixar todos os acervos, então, novamente, por estado dos imóveis, né, que possuem propriedades georreferenciadas. Lembrando que a lei do georreferenciamento de imóveis rurais, ela está sendo modificada e ela até o novembro de 2023 agora que a gente está, tá? Ela mudou a obrigatoriedade da questão do tamanho do imóvel. Até então, era a partir de 100 hectares, a propriedade tiver 101 hectares, elas precisavam ser regularizadas no SIGEV. Agora, é 25 hectares, então já diminuiu, e aí entra aquela parte que eu falei sobre módulos fiscais, tá? Como eu disse, caso não esteja no CIGEF, tá? Imóveis menores de 100 hectares até então, o que que acontece? Essa matrícula, tá? Ela vai ser possível a gente desenhar novamente a partir, né, dessa matrícula. Se, né, a pessoa que fez o serviço de levantamento topográfico, né, usou um arquivo CAD e disponibilizou para o cliente, né, ou que nessa matrícula, então, contenha essas informações que a gente possa reproduzir. Só que aí a referência espacial, né, o sistema de coordenadas aqui no arquivo original precisa também ser definido. Então aqui, gente, é a outra parte, então, mais que dá mais confusão na hora do CAD, tá? O que que é a área consolidada, a área rural consolidada, tá? Então aqui a gente está entrando já nessa parte, então, dos usos, da cobertura do solo, tá? Então, o que que foi? No marco do CAR, tá? Definiu-se que até 22 de julho de 2008, tá? Essa propriedade rural, esse módulo fiscal, tá? Estava sendo ocupado com edificação, ou seja, a casa da pessoa, um galpão para máquinas, tá? Que a gente chama de benfeitorias, que é o cercadinho ali para o gado, né? Eu chamo de mangueira, tá? De pesagem, de castração, tá? E é como a gente chama atividades agrocivil-pastoris, tá? E aqui tem uma opção no caso do pousio, a gente vai ver o que que é um pousio. Então, é permitido essa continuidade dessa atividade, né? Inclusive o ecoturismo aqui, o turismo rural, foi enquadrado, né, a partir de 22 de julho, tá? Só que se havia uma vegetação nativa, tá, que foi convertida, tá, que foi, digamos, ele tinha uma área de vegetação, mas ele queria aumentar um pouquinho a lavourador, ele queria aumentar um pouquinho o pasto para o gado dele, tá? Aí não é considerado área consolidada, porque ele cometeu, então, como a gente diz, um crime ambiental, tá? É horrível falar essa palavra, mas é isso que funciona.
Depois nós temos a área antropizada não consolidada, tá? Então é onde a gente percebe esse indício dessa supressão da vegetação nativa, tá? Após julho de 2022. É aquele caso que eu falei, tá? Que foi, ele tinha um pedacinho de mato, ele quis aumentar a lavoura e cortou esse mato. Ele cometeu dois crimes, tá? O crime do desmatamento e aí não é, seria o crime. Então, ele não está em conformidade com a lei, ele vai responder pelo desmatamento e vai ter que fazer um plano de recuperação de área degradada. Esse pedacinho aqui que a gente está mostrando aqui na imagem, tá? Gera uma multa para esse agricultor, porque ele não está enquadrado como área consolidada, tá? E aí eu preciso fazer esse plano, licenciar isso e aí fazer um novo CAR em função desse pedacinho que ele desmatou. Tá? E aí nós temos outro uso, tá? Então falamos sobre o que é área consolidada, lembrando que a área consolidada também é a área de cultivo, tá? A parte, então, da não consolidada, deixa eu voltar aqui, gente. E temos o remanescente de vegetação nativa. O que que é o remanescente, né? Que é a vegetação nativa em estágio primário ou secundário, em estado de regeneração ou não, né? Desde aquela data, então, 2008, tá? Lembra que eu falei que nós íamos ver alguns conceitos de fotointerpretação? Tá aqui, ó. Aqui nessa imagem aqui, essa vista aérea, tá? Que é de um cliente meu, tem três elementos da fotointerpretação, tá? O primeiro deles é a cor. A partir da cor eu consigo identificar os tipos, né, de vegetação. O segundo é a forma, tá? Então aqui tem uma linha, gente, ó, definindo. Isso aqui é uma cerca que define a área de lavoura com a área de vegetação campestre, tá? E junto com essa fotografia aqui, eu tenho uma outro tipo de app aqui que a gente vai falar um pouquinho também. Eu tenho uma app de inclinação, tá? Uma app por declividade. Além da hidrografia, eu tenho nessa foto a inclinação, tá? Então, aqui diferentes cores, formas, né? Então, essas formas irregulares, como a gente chama, de uma forma bem linear aqui, então a gente já consegue definir. Isso é fazer um CAR, gente. É interpretação da imagem, é interpretação do que a gente está enxergando e ser seguro nessa interpretação. Vamos falar um pouquinho sobre a área de pousio, tá? Então, pousio, na verdade, é uma prática muito utilizada na agricultura, tá? É onde o proprietário pega uma área que não está, normalmente ela não está muito produtiva, então ele sabe qual é a área que dá mais, a área que dá menos, tá? E aí o que que ele pega? Ele separa essa área e deixa até 5 anos sem utilização, tá? Então, ele vai usar, tá? Para depois ver se ele vai deixar como pousio, se vai, pode definir como uma área de preservação, se ele vai usar, se ele desmatou, ele precisa de área para compensar aquele desmatamento, tá? Ele não quer perder lavoura, mas talvez ele tenha uma área que ele possa utilizar como pousio, tá? Então, o pousio, ele é um coringa, como a gente diz, mas são poucas propriedades, são poucos agricultores que trabalham com pousio. Por quê? Porque nem todos utilizam essa técnica. Cada região do Brasil tem uma forma de pensar o pousio, tá? Essa foto aí é a foto ideal de recuperação do solo, o que não é o que a gente enxerga aqui na Bahia, né? Os solos aqui da Bahia, eles não têm essa quantidade de matéria orgânica, esse horizonte aqui tão bonitinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exercício prático no QGIS dessa representação de definir a poligonal, a propriedade. Então, eu não vou sair fazendo mapa
à toa se eu não tiver a primeira informação, o limite dessa propriedade, tá? Vamos pegar o limite dessa propriedade e já vamos começar a identificar esses quatro usos do solo que eu falei, tá? Eu estou colocando uma observação aqui porque a gente não está usando o aplicativo ideal, tá? O ideal seria pegar, fazer essa análise com uma imagem de satélite de 2008, um pixel de 15 a 30 metros e uma imagem de satélite atual, com um pixel menor que a gente possa fazer essa comparação, principalmente quando a gente está em dúvida do que é antropizado, né? Ou do que foi consolidado. Essa informação normalmente a gente tem que pegar com o agricultor. Então, essa parte da área consolidada, e aí que eu digo, conversar com a pessoa, né? Saber chegar nela para pedir para ela assim, ó, o senhor plantava antes de 2008? Sim, a maioria das propriedades plantavam antes de 2008, tá? O senhor já tinha lavoura nesse local específico? Sim, tá? E aí então pega e aí faz essa comparação. No nosso caso, nós vamos fazer um aplicativo, então, usando um plugin.